televisão pública brasileira se diferencia pelo fato de ter como principal objetivo o de atingir o público como cidadão e não como consumidor. No país, existem importantes emissoras dessa natureza que prestam relevantes serviços à educação, à cultura e à formação de cidadania. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre as TVs públicas no Brasil, seu papel, a influência que elas exercem e os principais desafios. Mas antes, vamos ver o que diz a nossa Constituição? A Carta Magna diz que é direito de todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. E sobre o tema, eu converso agora com o jornalista e professor titular da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e com o procurador federal Arthur Coimbra de Oliveira, que é conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Obrigada pela participação de vocês no programa Artigo 5º. Eu os convido a assistirem a uma reportagem. A televisão no Brasil surgiu na década de 50 com a TV Tupi, baseada no modelo comercial vigente para o rádio. 9 anos depois, o Brasil contava com 6 emissoras de televisão, porém nenhuma tinha caráter público. A criação da primeira emissora pública no país se deu em 1968 com a TV Universitária do Pernambuco, que tinha caráter exclusivamente educativo. De lá para cá, inúmeras TVs públicas foram instituídas e se consolidaram promovendo educação, informação e cidadania. É importante destacar que, além dos canais universitários, o conceito de TV pública engloba também as estaduais, comunitárias e os canais dos poderes legislativo e judiciário. Obrigada pela participação de vocês no programa Artigo 5º. Professor Eugênio, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho aí sobre a história das TVs públicas no Brasil. Nossa, é muita coisa, muito difícil. Antes eu gostaria de saudar a você, me permita chamá-la de você, ao Arthur, doutor Arthur, na verdade, a quem eu também peço licença para, nessa conversa, chamar de você. Quero saudar as pessoas que nos acompanham e dizer sobre essa história. Nós temos que pensar em termos de emissoras públicas para entender isso, porque vem desde o tempo do rádio. O rádio no Brasil, aliás, aparece como emissora de caráter público, não comercial. As primeiras experiências dos anos 20, com Roquete Pinto, são aquela formação chamada de rádio clube. Isso depois vai passar pela Rádio Nacional, que é uma rádio já de um corte estatal muito grande, mas nós temos uma longa história. Um ponto alto talvez seja a inauguração da TV Cultura no estado de São Paulo. Há outras emissoras anteriores, mas um dado importante é a gente levar em conta aqui que as experiências de emissoras públicas, portanto, não comerciais, são as que não têm finalidade de lucro, elas têm uma associação bem marcada com o Estado brasileiro, seja no governo estadual, seja governo federal, seja nos poderes da República, como é o caso da TV Justiça. E essa nossa tradição, ela tem os seus pontos positivos, mas tem os seus problemas, entre eles a falta de independência editorial das emissoras públicas. Mas, de toda maneira, a democracia precisa muito dessa modalidade de comunicação, existe muito para melhorar e as pessoas que se engajam nessa causa cada vez mais têm consciência disso tudo. Doutor Arthur, e sobre o ponto de vista da regulamentação, o Brasil está bem amparado? Olha, quando a gente olha para o setor de radiodifusão geral, né, no Brasil, a regulamentação ela é relativamente antiga, né? Nós temos um Código Brasileiro de Telecomunicações que ainda se presta a regular a radiodifusão, que é de 1962. Então, tem muito ainda a ser aprimorado, né? Ele já está desatualizado em muitos dos seus aspectos. Mas, especificamente, quando a gente olha para a radiodifusão pública, né, esse assunto foi tratado recentemente
né, pela Lei 11.652, de 2008, que foi a lei que instituiu a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e essa lei traz uma série de princípios que servem de balizas, né, para a comunicação pública, pelo menos no âmbito do Poder Executivo. E também no âmbito do Poder Executivo, nós temos a Secretaria Especial de Comunicação Social, que tem umas competências bem delimitadas, né, que promove, então, a veiculação de conteúdo audiovisual pelo Poder Executivo. Mas temos também um espaço muito grande a ser construído, né? Haja vista que, de maneira geral, as TVs públicas não têm uma regulamentação tão grande, né? Nós temos ainda uma carência de orientações, né? A regulamentação é pequena, tanto em nível legal quanto em nível infralegal, e então a gente acaba utilizando muitos dos princípios que regem a própria administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Mas, de fato, não existe um marco para as TVs públicas em sentido amplo, né, significativo no Brasil. O que diferencia, procurador Arthur, uma TV pública de uma TV privada? Elas têm direitos e obrigações distintos? De fato, existem diferenças entre TVs públicas e comerciais, né, para usar um termo mais frequente, que não são apenas afeta a forma como essa outorga, como essa TV funciona, mas também ao conteúdo, digamos assim, que ela veicula. A TV pública não tem fins lucrativos, né, e ela visa levar um conteúdo educativo, artístico, cultural, científico, informativo, de promoção da cidadania, com o objetivo de apoiar a inclusão social e a socialização, ofertando, então, mecanismos de fomento do debate público, da construção da cidadania, da democracia e da participação da sociedade. E aí você ainda tem um mecanismo, né, de promover, um objetivo de promover e fomentar a produção audiovisual nacional, que, de certa forma, é inerente às TVs públicas. Geralmente, no Brasil, elas são estatais, mas não necessariamente são estatais. Elas podem ser também organizações da sociedade civil. Já as TVs privadas, né, elas podem ser comerciais. E aqui a gente, se enquadrando as mais conhecidas, né, do brasileiro, elas visam lucro e a sustentabilidade do próprio negócio, tem por objetivo máximo atender a sua audiência em um caráter comercial, né? Tem uma abordagem do cidadão como consumidor, sobretudo por meio da veiculação de anúncios dentro ou fora da sua programação editorial. E também há muita diferença nos direitos e obrigações, né? Em resumo, as TVs privadas elas possuem restrições de número de outorgas que cada empresa pode ter, né, de cada CNPJ. Também existem limitações de controle societário para as TVs privadas no Brasil, com a limitação de participação de estrangeiros, por exemplo. E também algumas regras de conteúdo regional que as rádios, que as TVs privadas têm que seguir. E as TVs públicas têm o dever de atender a todas aquelas finalidades que eu já mencionei, e isso consta de uma lei específica, que é a Lei 11.652 de 2008, que não apenas cria, né, a EBC, mas também ela traz uma série de princípios gerais para a TV pública quando ela é prestada por um órgão estatal. Eu chamo uma pergunta de telespectador que a nossa produção recebeu. Como funcionam as TVs públicas pelo mundo e o que as diferenciam das existentes no Brasil? Eu convido a pessoa que fez a pergunta a pensar fora do Brasil. Fora da caixa, a gente fala, mas vamos para fora do Brasil. As emissoras públicas de rádio e televisão têm uma grande tradição na Europa, em vários países da Europa. Até hoje, os principais telejornais do Reino Unido são de emissoras públicas da BBC. Na Alemanha, os principais telejornais
são de emissoras públicas. Existem duas grandes organizações com orçamento de bilhões de euros, uma voltada para as emissoras regionais públicas e outra para programação nacional também pública. Os principais telejornais são de emissoras públicas. Isso nós vamos encontrar na Suíça, em boa medida ainda é assim na França, mas na França houve mais mudanças nesse regime. O nascimento mesmo da televisão na Europa é um advento vinculado ao espírito público. Não eram emissoras comerciais, não faziam veiculação de publicidade, não tinham o objetivo de vender coisa alguma, mas isso é uma coisa fundamental. Eram também emissoras independentes do Estado e principalmente independentes dos governos. Eram instituições tradicionalmente, e muitas ainda são assim. A mesma coisa nós vamos encontrar nos Estados Unidos, mas com outra conformação. Nos Estados Unidos, as emissoras públicas de rádio estão vinculadas à National Public Radio, que é a NPR, uma grande organização com cerca de 900 emissoras, muitas delas emissoras universitárias, que trocam conteúdos entre si, mas têm em comum algumas coisas da programação, e o noticiário internacional da NPR é tradicionalmente muito bom. Também em televisão, nós temos emissoras públicas de porte nos Estados Unidos. Aí elas estão associadas às PBS. Mas tudo isso para dizer que a comunicação pública das emissoras públicas é da maior relevância na discussão do espaço público, do debate público, da opinião pública, em vários países democráticos da atualidade. Bom, e a gente continua a falar sobre esse assunto no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já! O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre as TVs públicas no Brasil. Qual o papel e a influência que elas exercem? Sobre o tema, eu continuo conversando com o jornalista e professor titular da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e com o procurador federal Arthur Coimbra de Oliveira, que é conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações. Doutor Arthur, como se dá a concessão de um canal de TV pública aqui no país? Bom, o processo de outorga de um canal público de televisão, ele é distinto do processo referente a um canal de radiodifusão comercial típico. A Constituição ela estabelece que o Poder Executivo, que tem a competência de outorgar e renovar a concessão, ou permissão, ou autorização, enfim, para a radiodifusão, mas as emissoras comerciais e educativas, que elas exploram efetivamente o serviço mediante uma outorga, que é um ato administrativo complexo, esse ato é geralmente precedido por uma licitação. Isso passa pelo Ministério das Comunicações, passa pela Anatel, retorna para o próprio Ministério das Comunicações, Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, e vai para o Congresso Nacional, que então delibera uma outorga dessa natureza. Já no caso, por exemplo, da TV pública detida pela União, como é o caso ou da TV Justiça, ou da EPC, isso ocorre mediante um ato de consignação do canal. É algo muito simples, não representa provavelmente um ato de outorga, porque a possibilidade de a União explorar o serviço diretamente já se encontra expressa na Constituição Federal. Não faz sentido ela dar uma concessão a si mesma. Então, a gente apenas consigna um canal para fins de ordenamento do espectro, o processo é simples, é rápido, o órgão interessado, ou o poder interessado
realiza o pedido ao Ministério das Comunicações, a Anatel analisa a viabilidade do canal, sendo viável, o ministro elabora esse ato de consignação, que não tem prazo, diferentemente da radiodifusão comercial, que tem prazo de 15 anos, em caso de televisão, né? No caso do serviço do TV pública, isso não tem prazo. A entidade pode, então, depois de consignado o canal, ter aí o ato de exploração de radiofrequência, licenciar todas as estações que for utilizar para transmitir o sinal. Professor Eugênio, e o conteúdo que essas TVs exibem, ele também é regulamentado? Que processo que ele passa aí antes de chegar até a casa dos telespectadores? O conteúdo tem que seguir parâmetros, e esses parâmetros são dados desde a Constituição, são dados na lei. Isso é algo difícil de a gente explicar e de entender também. Eu vou tentar sintetizar. A própria Constituição, nós estamos falando da Constituição de 88, quando estabelece essa complementaridade de que o doutor Arthur falou, ela define toda a radiodifusão como um serviço público. Toda a radiodifusão quer dizer os sinais transmitidos por ondas eletromagnéticas. Isso inclui as emissoras de rádio e as emissoras de televisão aberta, de televisão que não é aquela por assinatura, aquela que uma antena capta no ar e você assiste. Isso tudo vai por radiodifusão. E assim que, por esse padrão tecnológico que a legislação trabalhou essa matéria por muito tempo. Pois bem, ali, como serviço público, estão estabelecidos certos princípios. A regionalização, por exemplo, a necessidade de se contemplar regiões, função cultural, função informativa, função educativa. Essas coisas precisam estar nas emissoras, porque elas, mesmo as comerciais, porque elas prestam um serviço público mediante concessão. Então, de um certo ponto de vista, todas as emissoras de rádio e televisão no Brasil, em alguma medida, elas são todas públicas, porque elas todas prestam um serviço público, nos termos da lei. É um serviço público. Só que as privadas, as comerciais, elas fazem isso mediante concessão e têm, recebida a concessão, elas têm o direito de comercializar uma parte do espaço da programação e assim elas têm a sua receita comercial. Isso acontece, então, com a publicidade. Mas, de uma forma muito geral, existem as especificações do tipo de programação. E isso, conforme o grau de detalhamento da legislação, e o doutor Arthur aqui vai me corrigir ou dar mais precisão para isso, nós podemos ter previsão da quantidade de tempo para cada tipo de programação. E isso tudo vem da lei. Agora, qual é a confusão? Qual é a dificuldade aqui? A confusão que as pessoas fazem no entendimento de que tudo aquilo que a lei determina é uma censura. E isso não é verdade. E daí vem uma dificuldade de entendimento. Porque a lei, ao estabelecer certas funções para as emissoras, certas funções para a comunicação social, de forma nenhuma estabelece censura. Isso funciona em todas as democracias, isso é assim nas democracias. Porque censura é uma coisa completamente diferente. O fato de uma emissora cumprir a lei não faz dela uma emissora menos livre do que outras que não cumprem a lei. A liberdade está na maneira
de trabalhar dentro daquela frequência e dentro daquela potência que são estabelecidas pela lei. Vem cá, uma emissora recebe uma concessão, uma outorga para operar o seu sinal com uma potência X. Se essa emissora ultrapassa essa potência, X mais Y, fica, portanto, mais potente, alcança uma área geográfica maior, ela não é mais livre do que uma outra que não faz isso. Ela está apenas transgredindo uma norma cuja função é equacionar os sinais para que todas possam existir no mesmo espaço geográfico, sem que uma interfira na frequência da outra. A mesma coisa acontece com o conteúdo. O fato de existir uma certa preconização, uma recomendação, o estabelecimento de gêneros de programação e tudo mais, não faz de uma emissora menos livre que a outra. Se houver possibilidade, e Flávia, por favor, me interrompa, eu gostaria de lembrar que nós estamos falando aqui dos marcos legais a partir de 1988, mas antes de 1988 existiam outras formas de regular essa matéria. Então, a gente ouve falar muito em emissora educativa, emissora cultural, emissora privada, emissora comercial, emissora estatal, emissora pública, emissora comunitária, rádio clube. São figuras diferentes que muitas vezes coincidem, há nomes diferentes para coisas parecidas. Mas essas palavras variam muito. A legislação da Argentina, por exemplo, chama as emissoras privadas, dá o nome de emissoras privadas, não necessariamente para emissoras comerciais. Privadas porque fora do âmbito do Estado. Flávio, se me permite reforçar esse ponto que o professor Eugênio mencionou, de fato, no Brasil, existe essa complementaridade de radiodifusão comercial, pública e estatal. No entanto, toda a radiodifusão, inclusive a comercial, é um serviço público, né, conforme previsão constitucional, e isso não ocorre só no Brasil, né? A gente vê, por exemplo, na Europa, em países europeus como na Alemanha, a Alemanha faz uma avaliação das emissoras comerciais e faz um controle de participação no mercado, né, para que a população como um todo tenha acesso a opiniões e entendimentos diversos. Na Espanha, você tem espaço na programação das emissoras para grupos minoritários se manifestarem. Dos próprios Estados Unidos, quer dizer, nos Estados Unidos você tinha até 1987 expressamente a Anatel americana, que é a FCC, a Federal Communications Commission, eles tinham a previsão do que chamavam de Fairness Doctrine, que seria uma coisa como doutrina da equidade, em que se previa que cada emissora, ao transmitir informação sobre um dado assunto, tinha que mostrar os vários lados da questão de maneira mais ou menos equilibrada. Então, havia essa supervisão, essa observação de um equilíbrio na transmissão das informações. Isso a gente está falando de radiodifusão comercial, que, no fundo, também não deixa de ser um serviço público. E o que são os fundos de fomento, doutor Arthur? Os fundos de fomento, eles são um mecanismo de financiamento das TVs públicas, né? Entre outros, né? As TVs públicas, especialmente as TVs públicas de origem estatal, né, de matriz estatal, elas podem ser financiadas ou por meio de impostos, por meio de tributos em caráter amplo, ou por meio de fundos de fomento. E esses fundos, eles podem ser alimentados com recursos de diversas origens. No Brasil, para dar um exemplo concreto, nós temos o caso da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que, quando foi criada, foi instituída a contribuição para fomento da radiodifusão pública. Essa contribuição ela tem o objetivo justamente de melhorar o serviço de radiodifusão pública no Brasil e ampliar a sua penetração por meio do serviço de telecomunicações. Ela é cobrada pela Anatel de todas as empresas que prestam serviço de telecomunicações que estão previstos em lei e são repassadas para a EBC. Então, a EBC faz uso desses recursos por meio de um fundo de fomento alimentado com essa contribuição
que foi instituída por lei, e é isso que viabiliza, então, as atividades da EBC e de algumas afiliadas, e isso é um mecanismo que pode ser usado, inclusive, por meio com recursos privados a serem depositados e para uso dos rendimentos, tipo endowment funds, que são usados em outros países, para que a TV pública se desenvolva cada vez mais. Bom, infelizmente o nosso tempo de hoje acabou. E nós chegamos ao final de mais um programa. Mas esta edição, em especial, terá continuidade. Na próxima semana você acompanha mais uma parte dessa agradável conversa sobre as TVs públicas no Brasil. Doutor Arthur, doutor Eugênio, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!